O Rafael foi condenado a 11 anos de prisão. Ele não foi condenado pela quantidade de maconha ou a quantidade de cocaína. Ele foi condenado pelo lugar, ele foi condenado pela cor, ele foi condenado porque ele já estava condenado. Olá, gente, queria trazer um tema que tomou conta das redes sociais, que é a prisão do Rafael Braga. Precisamos falar sobre isso. Precisamos entender o significado dessa prisão e dessa condenação. O quanto de racismo tem, o quanto de seletividade no sistema penitenciário, quantos Rafaéis Bragas se espalham pelo Brasil inteiro num sistema de justiça criminal que é perverso, que é autoritário e que muitas vezes olha para a sociedade brasileira como a Casa Grande olhava para a senzala. O Rafael foi preso no início de 2016 com uma quantidade muito pequena de drogas, ele estava indo para a padaria, ele foi preso com 9 gramas de cocaína e menos de 1 grama de maconha. E ele foi condenado agora a mais de 11 anos de prisão. O Rafael é o outro. O Rafael é aquele que a gente não lembra direito a cara dele, a gente não sabe direito por que ele está preso. Mas eu sei o território do Rafael e eu sei a cor da pele do Rafael. Né? Porque o medo tem cor e tem território. E é isso que a gente precisa enfrentar. Hoje o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. Hoje o Brasil tem a maior taxa de crescimento de população carcerária nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, são 270% de crescimento de população carcerária nos últimos 14 anos. São mais de 600 mil presos. Só perdemos para Estados Unidos, China e Rússia. Mais de 40% são presos provisórios, presos que não foram julgados, presos que foram detidos, levados para a prisão e passam às vezes 1 ano, 2 anos ou mais de 2 anos para serem julgados. E muitas vezes, pasmem, quando são julgados, são absolvidos, mas ficaram 1, 2 anos das suas vidas em privação da liberdade. Muitas vezes perdem emprego, perdem família, perdem os vínculos com os filhos. É uma tragédia social que se abate e que recai sobre fundamentalmente o mundo jovem, pobre, negro, das periferias e de baixíssima escolaridade. Não há nenhum lugar do mundo onde o sistema penitenciário tenha crescido que não tenha sido seletivo. Não se combate mais a pobreza, se combate os pobres. Se criminaliza os espaços de pobreza dos pobres. Para isso, o sistema penitenciário precisa ser seletivo. Ele precisa prender quem sobrou de um sistema, quem não serve. São pessoas que precisam ser descartadas completamente. O Brasil tem hoje aproximadamente 306 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. A média mundial é de 144 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. Então se prende muito no Brasil. O Brasil não é o país da impunidade. O Brasil é um país onde a juventude negra está sendo morta, é um país com alto índice de homicídio e um país com a maior taxa de crescimento carcerário do planeta. E ao mesmo tempo a população, recheada de medo, de intolerância, acha que as penas têm que ser maiores, que tem que prender mais gente. O que está errado? A gente prende quem a gente vigia, a gente prende quem a gente quer controlar, a gente prende quem sobrou de um sistema econômico, político, que é absolutamente perverso. Esse sistema é violento, esse sistema é profundamente opressor e desigual. A gente precisa entender o sistema penitenciário à luz de qual país que a gente quer. Quanto mais violento o sistema é, quanto mais o Estado é dentro das prisões, mais a sociedade fica violenta do lado de fora. A gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Por isso que é bom pegar o caso do Rafael, para que a gente entenda o quanto o Rafael Braga representa este sistema penitenciário seletivo, opressor e racista. Eu acompanho o Rafael e a sua família, a sua mãe, a dona Adriana, desde o início. O Rafael foi a única pessoa presa e condenada nos atos de 2013. Aqueles atos, aquelas manifestações de 2013, pela democracia, por mudança no sistema representativo. Pois bem, o Rafael naquele período ele era morador de rua. Ele foi pego quando ele tinha um pinçol na mão e água sanitária, que ele estava levando para vender, enfim, era comum isso em moradores de situação de rua no Rio de Janeiro. Ele foi pego pela polícia, segundo o seu relato, foi torturado, apanhou bastante, e ele foi preso como manifestante em 2013, o único no Brasil inteiro. Ele claramente é um usuário de droga, como tantos filhos, talvez, de juízes e desembargadores, como tantos filhos de deputados, como tantos sobrinhos, irmãos, aí sim, de pessoas muito próximas a gente, que poderiam andar com 1, 2 gramas de cocaína, um pouco mais de maconha, inclusive. Talvez tenha na sua casa um pouco mais do que tinha no bolso do Rafael.
O debate sobre as prisões é um debate sobre a democracia. É só pobre que comete crime ou só o crime cometido pelo pobre que gera a privação da liberdade, que condena Rafaéis por aí? Quantos Rafaéis caberiam dentro daquele helicóptero, hein? Né, com a sua quantidade de cocaína de 1 grama no bolso, de 9 gramas, menos de 1 grama de maconha e de 9 gramas de cocaína, para meia tonelada de pasta. Por que acontece isso? Esse é um debate de democracia. Esse não é um debate técnico. Esse não é um debate do Código Penal. Esse é um debate de quem a gente quer na sociedade e quem a gente quer trancar nas masmorras, quem a gente quer na nossa amnésia social. A prisão elimina qualquer resquício de dignidade. Te tranca, te anula, te transforma em número, te transforma em coisa, te despersonifica completamente. Elimina a sua dignidade, porque é isso que quer fazer com o resultado da ampla miséria e do empobrecimento da classe trabalhadora. Fazer com que essa pena de 11 anos dada ao Rafael seja revertida não é só pelo Rafael, mas é por todos os Rafaéis que se espalham pelo Brasil. É por uma juventude pobre e negra que ele está sendo criminalizada nas favelas, nas periferias e também nas prisões. Eu estou aqui de novo na Mídia Ninja, nesse canal com tanto debate importante, com tanta gente boa. Vou estar aqui toda semana conversando com vocês e provocando uma reflexão necessária para que a gente tenha mais democracia e mais vontade de viver.